Jesus e os marginalizados. A figura de Jesus Cristo, central no cristianismo, é frequentemente associada a uma mensagem de amor, redenção e salvação. No entanto, um exame aprofundado dos evangelhos revela que seu ministério terreno foi caracterizado por uma afinidade radical e deliberada com os marginalizados sociais de sua época. Em uma sociedade rigidamente estratificada como a Judéia do primeiro século, onde a pureza religiosa e o status social eram de suma importância, a aproximação de Jesus com aqueles que se encontravam às margens constituía uma profunda declaração teológica e um desafio direto às estruturas de poder vigentes. Este artigo buscará explorar, de maneira profunda e profissional, a relação entre Jesus e os marginalizados, analisando os casos e textos bíblicos que ilustram essa dinâmica e o significado subjacente de suas ações. Para compreender a magnitude do ministério de Jesus junto aos marginalizados, é crucial entender o contexto social e religioso da época. A sociedade judaica era teocrática, e a interpretação da lei mosaica, especialmente pelos fariseus e saduceus, criava barreiras sociais e religiosas. Grupos como os publicanos, cobradores de impostos, pecadores, termo genérico para aqueles que não seguiam estritamente a lei, doentes, especialmente leprosos e pessoas com deficiências, mulheres, em uma cultura patriarcal, os pobres e certos grupos étnicos, como os samaritanos, eram considerados impuros e, portanto, socialmente e religiosamente ostracizados. A relação de Jesus com os marginalizados não foi um aspecto periférico de seu ministério, mas sim um elemento central de sua missão e ensinamento. Diversas passagens nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, atestam essa realidade. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos de seu próprio povo. Eram vistos como traidores e ladrões, enriquecendo à custa da opressão. Jesus, no entanto, os acolheu abertamente. O chamado de Mateus. Em Mateus 9:13, Jesus chama Mateus, um cobrador de impostos, para ser um de seus 12 apóstolos. Imediatamente após, Jesus participa de um banquete na casa de Mateus, com a presença de muitos outros publicanos e pecadores. Quando os fariseus questionam essa atitude, Jesus responde: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Esta declaração é programática, definindo sua missão como uma busca ativa por aqueles que a sociedade havia descartado. Zaqueu, o publicano. A história de Zaqueu, narrada em Lucas 19, 1-10, é emblemática. Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, era desprezado pela multidão. Jesus, contudo, escolhe se hospedar em sua casa, um ato de profunda aceitação e honra. Essa aproximação provoca a transformação de Zaqueu, que se compromete a restituir quadruplicadamente a quem havia defraudado e a dar metade de seus bens aos pobres. O episódio culmina com a célebre frase de Jesus: "Hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Na cultura da época, a doença era frequentemente associada ao pecado pessoal ou familiar. João 9:2. Pessoas com doenças de pele, como a lepra, eram consideradas impuras e forçadas a viver isoladas. A cura do leproso. Em Marcos 1:40-45, um leproso se aproxima de Jesus. De acordo com a lei, Levítico 13:14, o contato físico com um leproso tornaria a outra pessoa ritualmente impura. No entanto, Jesus, movido de compaixão, não apenas o cura com sua palavra, mas o toca. O ato de tocar no intocável foi uma quebra deliberada de um tabu social e religioso, demonstrando que a compaixão divina transcende as barreiras da impureza. O cego de nascença. Em João 9, Jesus cura um homem cego de nascença, desafiando a teologia retributiva da época. Ao afirmar que a cegueira não se devia ao pecado do homem ou de seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, Jesus desconstrói a ideia de que o sofrimento é sempre um castigo divino. Ele reintegra o homem curado à comunidade, tanto física quanto teologicamente. Em uma sociedade patriarcal, as mulheres tinham um status social inferior, e seu testemunho era frequentemente desconsiderado. Jesus, por sua vez, lhes conferiu dignidade e um papel ativo em seu ministério. A mulher samaritana. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, João 4:1-42, é revolucionário em vários níveis. Ele quebra 3 barreiras sociais:
Fala com uma mulher em público, sendo ela uma samaritana, um grupo étnico desprezado pelos judeus, e, além disso, uma mulher com uma reputação moral questionável. Jesus a trata com respeito, engaja-se em um profundo discurso teológico com ela e a revela como o Messias. Ela se torna a primeira evangelista, levando toda a sua cidade a crer em Jesus, Maria Madalena e as outras mulheres. As mulheres foram as principais patrocinadoras do ministério de Jesus, Lucas 8, 1-3, e permaneceram fiéis a ele até a crucificação, quando a maioria dos discípulos homens havia fugido. Crucialmente foram as mulheres, com Maria Madalena à frente, as primeiras a testemunhar a ressurreição, Mateus 28, 1-10, sendo encarregadas por Jesus de anunciar a notícia aos apóstolos. Em uma cultura que não valorizava o testemunho feminino, a escolha de mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição é uma afirmação poderosa de seu valor no reino de Deus. Jesus identificou-se profundamente com os pobres e declarou que o reino de Deus lhes pertencia. As bem-aventuranças. No Sermão da Montanha, Jesus inicia seu mais famoso discurso com "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. A versão de Lucas é ainda mais direta. "Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus." Lucas 6:20. Esta é uma inversão radical dos valores mundanos, onde a riqueza e o poder são frequentemente vistos como sinais do favor divino. A parábola do rico e Lázaro. Em Lucas 16, 19 e 31, Jesus narra a história de um mendigo chamado Lázaro, que sofria à porta de um homem rico. Após a morte, seus destinos se invertem drasticamente. A parábola serve como uma advertência contundente contra a indiferença para com os pobres e a opulência egoísta, mostrando que a justiça de Deus se manifesta em favor dos oprimidos. A aproximação de Jesus com os marginalizados não era mero sentimentalismo ou ativismo social, estava intrinsecamente ligada à sua teologia sobre a natureza de Deus e do seu reino. A natureza inclusiva do reino de Deus. As ações de Jesus demonstravam que o reino de Deus não era exclusivo para os justos e puros segundo os padrões humanos, mas um convite aberto a todos, especialmente àqueles que se reconheciam como necessitados da graça divina. A crítica às estruturas opressoras. Ao comer com publicanos, tocar em leprosos e valorizar as mulheres, Jesus criticava diretamente as normas sociais e religiosas que criavam exclusão e opressão. Ele expunha a hipocrisia de um sistema que valorizava a pureza ritual em detrimento da justiça e da misericórdia. A redefinição da santidade. Jesus ensinou que a verdadeira santidade não reside no distanciamento dos pecadores, mas na prática ativa do amor, da compaixão e da justiça. A santidade de Deus não é contaminada pelo contato com a impureza humana. Ao contrário, ela purifica e restaura. A relação de Jesus com os marginalizados sociais é um pilar fundamental de sua vida e mensagem, conforme retratado nos evangelhos. Longe de ser um detalhe incidental, sua constante e deliberada associação com cobradores de impostos, pecadores, doentes, mulheres e pobres revela a essência do evangelho. As boas novas são primeiramente para aqueles que a sociedade desprezou e descartou. Os casos bíblicos demonstram que Jesus não apenas ofereceu cura física e perdão, mas também restauração da dignidade e reintegração comunitária. Ele desafiou as fronteiras sociais e religiosas de seu tempo, ensinando que o critério de pertencimento ao reino de Deus não é o status social ou a pureza ritual, mas a fé e a resposta ao chamado da graça. Portanto, a análise de sua interação com os marginalizados oferece uma janela para o coração da teologia cristã, que proclama um Deus que busca ativamente os perdidos, acolhe os rejeitados e inverte as hierarquias de poder do mundo em favor da misericórdia e da justiça.